Testemunhos para a Igreja, volume 5, capítulo 91. O cuidado de Deus por sua obra. Foi sob circunstâncias difíceis e desalentadoras que Isaías, sendo ainda moço, foi chamado para exercer o ministério da profecia. Seu país estava nesse tempo ameaçado de destruição. Por sua transgressão da lei de Deus, o povo judeu se privara da proteção divina, e os exércitos dos assírios estavam a ponto de invadir o reino de Judá. Entretanto, o perigo que ameaçava a nação da parte dos inimigos não era o que mais o afligia. Era a perversidade de seu povo que mais profundamente deprimia o espírito do servo de Deus. Por sua apostasia e rebelião, esse povo desafiava os juízos divinos. Chamado a transmitir-lhe uma mensagem de advertência, o jovem profeta sabia que teria de defrontar a mais obstinada resistência. Tremeu por isso quando pôs os olhos em si mesmo e pensou na pertinácia e incredulidade do povo a favor do qual lhe cumpria trabalhar. Sua tarefa pareceu-lhe não oferecer nenhuma probabilidade de êxito. Deveria, em seu desespero, subtrair-se à sua missão e abandonar Israel à idolatria? Deveriam os deuses de Nínive dominar a terra em desafio ao Deus do céu? Esses pensamentos o agitaram quando Isaías se achava no pórtico do templo. De repente pareceu-lhe que a porta e o véu do interior do templo se abriram ou foram corridos, sendo-lhe permitido relancear a vista para dentro do Santo dos Santos, onde nem mesmo os pés de um profeta poderiam pisar. Perpassou-lhe então diante dos olhos uma visão em que Jeová apareceu sentado num alto e sublime trono, enchendo o seu séquito o recinto do templo. De cada lado do trono se vinham os serafins que com 2 asas voavam, com outras 2 cobriam o rosto em adoração e com 2 os pés. Em adoração solene exclamavam esses anjos: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Isaías 6, verso 3, até que os umbrais, as colunas e o portal de cedro pareciam tremer ao som e toda a casa se encheu de seu louvor. Nunca dantes compreendera Isaías tão plenamente a grandeza de Jeová ou sua perfeita santidade, e em sua fragilidade e imperfeição pareceu-lhe que teria de perecer ante a divina presença. Ai de mim, exclamou, que vou perecendo porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías capítulo 6, verso 5. Desceu então a ele um dos serafins, a fim de prepará-lo para sua grande missão. Com uma brasa viva tirada do altar, tocou-lhe nos lábios e disse: Eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Quando, pois, se fez ouvir a voz de Deus perguntando: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Isaías respondeu em tom repassado de santa confiança: Eis-me aqui, envia-me a mim. Isaías capítulo 6, versos 7 e 8. Que aconteceria se os poderes terrestres se arregimentassem contra Judá? Que sucederia se Isaías enfrentasse oposição e resistência em sua missão? Contemplara o Rei, o Senhor dos exércitos, ouvira o canto dos serafins. Toda a terra está cheia da sua glória, e o profeta foi confortado para a obra que tinha à frente. A lembrança desta sua visão o acompanhou através de toda a sua longa e árdua missão. Ezequiel, o melancólico profeta do exílio na terra dos caldeus, foi agraciado com uma visão que lhe ensinou a mesma lição de fé no Todo-Poderoso de Israel. Estando à margem do rio Quebar, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem como um fogo a revolver-se, e um resplendor ao redor dela, e no meio uma coisa como da cor de âmbar. Ezequiel 1, verso 4. Várias rodas de estranha aparência, girando umas dentro das outras, pareciam movidas por criaturas viventes. E acima de tudo isto, havia uma semelhança de trono como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que a semelhança de um homem, no alto sobre ele,
Ezequiel capítulo 1, verso 26. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardentes, como uma aparência de tochas. O fogo corria por entre os animais, e o fogo resplandecia, e do fogo saíam relâmpagos. Ezequiel 1, verso 13. E tinham mãos de homem debaixo das suas asas. Ezequiel 1, verso 8. O complexo de rodas visto por Ezequiel era uma combinação tão complicada que à primeira vista lhe pareceu uma verdadeira confusão. Mas quando se moviam, havia nelas a mais admirável ordem e perfeita harmonia. Essas rodas eram impelidas por criaturas celestiais, e acima de todo aquele conjunto estava assentado sobre um trono de safira o Deus eterno, cujo trono era circundado por um arco-íris, o símbolo da graça e do amor. Dominado pela glória terrível dessa cena, Ezequiel caiu sobre o rosto quando uma voz lhe ordenou que se erguesse e ouvisse a palavra do Senhor. Foi-lhe dada então uma mensagem de advertência ao povo de Israel. Essa visão foi dada a Ezequiel num tempo em que seu espírito se achava abatido por tristes pressentimentos. Via desolar a terra de seus pais. A cidade, antes tão populosa, estava despovoada. A voz de alegria e o cântico de louvor ali não eram mais ouvidos. O profeta mesmo era peregrino em terra estranha, onde imperavam supremas a desmedida ambição e a selvagem crueldade. As injustiças e tiranias que era obrigado a presenciar contristavam-lhe a alma e de dia e de noite se queixava amargamente. Mas os símbolos gloriosos que lhe foram apresentados junto ao rio Quebar revelaram-lhe um poder muito superior ao dos dominadores terrestres. Acima do orgulho e crueldade dos reis da Assíria e Babilônia estava entronizado um Deus de misericórdia e verdade. Aquele complexo de rodas que ao profeta parecera tão confuso era governado por mão onipotente. O Espírito de Deus que lhe fora mostrado movendo e dirigindo aquelas rodas convertia aquela confusão em harmonia. Do mesmo modo, o mundo inteiro se acha sob o seu domínio. Milhares de seres celestiais estavam prontos para, sob a sua palavra, dominar o poder e os planos dos homens maus e fazer tudo redundar em benefício dos fiéis servos de Deus. Da mesma maneira, quando Deus estava a ponto de revelar a João, o discípulo amado, a história futura de sua igreja, deu-lhe a segurança do interesse e cuidado do Salvador pelo seu povo, mostrando-lhe em visão um semelhante ao Filho do Homem, Apocalipse 14, verso 14, andando por entre os castiçais que simbolizam as 7 igrejas. Ao passo que João recebia a revelação das últimas grandes lutas da igreja com as potências do mundo, foi-lhe dado também contemplar a vitória final e o libertamento dos fiéis. Viu a igreja empenhada num conflito moral com a besta e sua imagem, e a adoração dessa besta imposta sob pena de morte. Mas olhando através da fumaça e ruído da batalha, notou sobre o monte Sião unido ao Cordeiro um grupo que, em vez do sinal da besta, em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. Apocalipse 14, verso 1. Depois viu o número dos que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Apocalipse 15, verso 2. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Essas lições são para benefício nosso. Necessitamos exercer fé em Deus, porque estamos justamente enfrentando um tempo de grandes provações. Cristo, no Monte das Oliveiras, enumerou os juízos terríveis que deveriam preceder sua volta. E ouvireis de guerras e rumores de guerras, porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Mateus 24, versos de 6 a 8. Se bem que essas profecias tivessem tido cumprimento parcial na destruição de Jerusalém, aplicam-se mais diretamente aos últimos dias. Estamos às vésperas de grandes e importantes acontecimentos.
As profecias rapidamente se estão cumprindo. O Senhor está às portas. Está prestes a inaugurar-se um período da mais alta importância para todos os viventes. As controvérsias do passado serão reavivadas e outras novas suscitadas. As cenas que deverão desenrolar-se neste mundo não são nem sequer sonhadas. Satanás está operando por meio de instrumentos humanos, os que se empenham em conseguir uma emenda à Constituição para obter uma lei que impõe a observância do domingo, mal compreendem qual vai ser o resultado. Uma crise é iminente. Entretanto, os servos de Deus não devem confiar em si mesmos nesta hora calamitosa. Nas visões dadas a Isaías, Ezequiel e João, vemos o interesse que o céu toma nos acontecimentos da terra e quão grande é a solicitude de Deus pelos que lhe são fiéis. O mundo não está sem um governante. O programa dos acontecimentos futuros está nas mãos do Senhor. A majestade do céu tem sob sua direção o destino das nações e os negócios de sua igreja. Na obra de Deus, muitas vezes nos deixamos influenciar pelos cuidados e dificuldades. O peso da responsabilidade não pesa apenas sobre mortais. Precisamos confiar em Deus, crer nele e avançar. A incansável vigilância dos mensageiros celestiais e seu incessante empenho em prol dos que vivem na terra nos revelam como a mão de Deus está guiando uma roda dentro da outra. O instrutor divino diz a cada qual que desempenhe uma parte em sua obra, o que outrora disse a respeito de Ciro: Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Isaías 45, verso 5. Na visão de Ezequiel, a mão divina aparece debaixo das asas dos querubins. Isso tem por fim ensinar aos servos de Deus que é seu poder que lhes há de garantir o êxito. Operará por meio deles se renunciarem à iniquidade, purificando o coração e a vida. A brilhante luz que resplandece por entre as criaturas viventes, com velocidade do relâmpago, representa a rapidez com que a obra de Deus há de por fim ser consumada. Aquele que não tosqueneja e está operando continuamente a fim de realizar seus desígnios, há de levar avante sua grande obra de modo harmonioso. Aquilo que a homens finitos parece confuso e complicado, a mão do Senhor pode manter em perfeita ordem. Tem meios e modos de frustrar as intenções de homens ímpios e pode destruir o conselho dos que maquinam mal contra seu povo. Irmãos, não é tempo de nos lamentarmos e entregarmos ao desespero, nem de ceder à dúvida e incredulidade. Cristo não é para nós um Salvador que jaz no sepulcro de José, vedado por uma grande pedra selada com o selo romano. Temos um Salvador ressuscitado. É o Rei, o Senhor dos Exércitos, que está sentado entre querubins e que, no meio da peleja e do tumulto das nações, continua a guardar seu povo. Aquele que domina nos céus é nosso Salvador. Avalia cada provação, vigia a fornalha ardente destinada a provar cada alma. Quando as fortalezas dos reis ruírem e as flechas da ira de Deus atravessarem o coração de seus inimigos, seu povo estará seguro em suas mãos.